Já estamos de volta com o seu programa Estilo de Vida, hoje falando tudo sobre cirurgias plásticas. Doutor, nós já temos participações e a pessoa não quis se identificar, mas ela pergunta assim: venho tentando muitos anos fazer uma cirurgia da mama, nunca consigo, o que devo fazer? O que a gente pode falar para essa pessoa aqui, doutor? Talvez seja pelo medo até, né? Tem que entender, é uma pergunta meio vaga, né? Então, tem que entender se ela quer reduzir a mama, se ela quer aumentar a mama. E o importante é ela procurar ou um serviço de cirurgia plástica ou um médico credenciado pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e, a partir daí, dar o startup para a realização do sonho dela. Tem uma outra pergunta que diz assim: tenho mamas grandes demais, está prejudicando muito a minha coluna. Gostaria de fazer uma cirurgia plástica, mas infelizmente eu ainda não tenho condições. Mas o que a gente pode falar para essa pessoa? A cirurgia plástica também é indicada para esse caso de redução de mama, né, doutor? Claro. Então, tem pessoas que realmente o volume das mamas acaba prejudicando o arcabouço ósseo esquelético, né? Músculo esquelético. Então, elas devem se submeter ao procedimento até por uma questão postural. E se ela não consegue, por questões financeiras, realizar o procedimento, existem serviços de cirurgia plástica credenciados pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, que às vezes fazem esse procedimento. Lógico, tem que entrar numa fila, mas fazem esse procedimento sem custo nenhum. Principalmente nesses casos, porque é questão de saúde. Que realmente é uma questão que vai gerar um problema futuro para esse paciente. Agora, as pessoas que gostariam de aumentar os seios, realmente o procedimento de aumento, existem algumas coisas que a gente deve saber, né? Eu vou pedir para a nossa produção entrar aqui com os sizes, esse aí mesmo, produção, que a gente vai mostrar os tamanhos de próteses, né, doutor? Então, normalmente a gente na consulta, a gente usa um sizer, que é mais ou menos isso aqui, para a gente determinar o tamanho que tem a mama da paciente e posteriormente quanto... Deixa eu pegar um para a gente mostrar aqui, produção. Isso. Exatamente isso aqui, ó. E quanto que a gente vai ter que colocar. Então a gente tem uma regrinha em que a gente estabelece também, de acordo com a altura, o peso da paciente, o diâmetro do tórax. Então a gente consegue ter uma ideia do volume mais ou menos que a gente vai colocar para esse paciente. Esses são os sizers, né? São os sizers, e logo depois disso é verificado então, realmente a questão do tamanho. Depois do sizer, então você tem as próteses. Alguns médicos eles usam os provadores, né? Que durante um tempo foi até proibido pela Anvisa. Eu praticamente não uso os provadores. Então ele coloca o provador, vê se o tamanho ficou ideal e depois coloca a prótese, que é a prótese definitiva. Né? O provador é colocado no ato da cirurgia? No ato da cirurgia, para ver se aquele tamanho é o tamanho ideal para aquela paciente. E a partir dali, a gente sabendo, tem vários tamanhos, e ver se aquele tamanho que a gente escolheu é o tamanho ideal. Qual o material dessa prótese? Isso é importante dizer também, as próteses de silicone hoje em dia, elas são feitas com um material que é um silicone gel de alta coesividade, que o americano chama gummy bear, que é aquela balinha de gelatina do ursinho. Então, por que aquilo? Porque você pode cortar a prótese ao meio, que ela não vai fazer o link, né? Que ela não vai escorrer o silicone. Antigamente o silicone era líquido, agora ele é um silicone gel, duro, de alta coesividade. E mesmo assim a prótese é macia. Você pode sentir que a prótese é macia, né? E essas são as próteses texturizadas. E essas aqui, existem próteses como essa que são lisas. No Brasil a gente usa mais a prótese texturizada. Agora, a prótese é colocada antes ou depois do músculo? Então, existem cirurgiões que preferem colocar antes do músculo, embaixo da glândula, e outros como eu que gostam de colocar embaixo do músculo. É uma questão de preferência técnica do cirurgião. Agora, dizem que a colocação da prótese por trás do músculo realmente tem um tempo de vida, um tempo útil mais longo. Isso é verdade, doutor? Não. É questão de... Não tem nada a ver com o tempo de lifetime da prótese, o tempo de duração. As próteses, na verdade, são feitas para a vida toda. Nós que envelhecemos, né? Nós que nos deterioramos com um tempo mais fácil que o material. Então, por isso que a gente diz que a cada 10 anos... Bom, deve ser feito o exame periódico, né? Da mama, para ver se a mama está em condições boas e, ao mesmo tempo, vai fazer o screening da prótese também. Então, depois da colocação da prótese, a gente faz a avaliação da mama
periodicamente e da prótese. Estando tudo bem com ambas as coisas, se segue com a prótese sem problema nenhum. Agora, quem possui a prótese de silicone pode realizar mamografia, ultrassom, outros exames, raio-x? Sem problema nenhum. A prótese foi feita justamente para isso. A consistência dela é do tecido mamário. Então, você pode fazer a mamografia sem nenhum problema. Há possibilidade de rejeição da prótese? Esse termo rejeição é um termo que se usa muito, mas que na verdade não reflete a realidade. Normalmente, quando você tem uma rejeição, que eu coloco entre aspas, é quando você teve uma infecção ou uma infecção incipiente que ficou durante muito tempo, aquela bactéria que não é uma bactéria muito agressiva, e acaba que com o tempo a mama começa a inchar, fica vermelha, e aí acaba tendo que se tirar a prótese de silicone. Eu tenho sempre uma máxima: infecção e prótese de silicone não combinam. Então, se você teve um caso fortuito de ter uma infecção após um procedimento de mamoplastia de aumento, a indicação, ao meu ver, é retirar a prótese, fazer o antibiótico, cuidar do ponto de vista médico do paciente. E aí depois, quando ele estiver do clearance disso, estiver bem, aí pode-se pensar em recolocar a prótese novamente. Agora, hoje em dia a gente tem inúmeras possibilidades. Por exemplo, a prótese pode ser colocada tanto pela auréola, alguns médicos utilizam a técnica do umbigo, outros da axila e até mesmo abaixo das mamas. Qual o mais indicado, qual o mais seguro? O que a gente fala hoje em relação a esses avanços e tecnologia? Então, novamente, isso é uma escolha do cirurgião. O cirurgião deve se sentir mais à vontade em fazer aquele procedimento que ele tem mais experiência. Então, todas as vias de acesso são boas. Depende da experiência do cirurgião, aquilo que ele está mais acostumado a fazer. Agora, realmente no Brasil, a gente prótese pelo umbigo a gente não coloca. Até porque nossas próteses são de silicone, não são de salinas. Então, para colocar uma prótese pelo umbigo, que aparece em alguns programas televisivos, é uma coisa que no Brasil eu acredito que ninguém faça. O mais comum é embaixo da mama, semilunar, na areola ou pela axila. Vou pedir para a nossa produção trazer aqui uma prótese, essa utilizada para colocar no paciente. Assim que chega a prótese para a gente, né? Então aqui ela estaria estéril, então dentro desse invólucro ela tem que estar estéril, e depois então o pessoal de sala vai abrir que vem uma dupla capa, se abre isso e aí o cirurgião completamente estéril pega essa prótese e aí faz então a colocação da prótese. Doutor, tem uma outra pergunta a respeito de outro tipo de cirurgia plástica que fala sobre abdominoplastia. Ela diz assim: tenho 41 anos, peso 120 quilos, gostaria de fazer esse tipo de cirurgia. Nesse caso, é necessário, é indicado que a paciente perca peso antes do procedimento? 120 quilos ela tem que, provavelmente, a massa corporal dela é muito grande, o IMC dela é muito grande. Então, ela provavelmente, essa paciente, não a vi, mas pelo que você relatou, ela quase certeza vai ter que perder muitos quilos antes de fazer o procedimento. Tem uma outra participação que diz assim: eu gostaria muito de fazer, tenho 23 anos, ela, pelo que ela diz aqui, fez uma cesárea mal feita, e nesses casos, dá para reparar essa questão do trauma que ficou na região, aliando com a cirurgia plástica? Perfeitamente. A abdominoplastia, ela se presta muito bem para isso. Então, a gente vai sempre colocar a cicatriz embaixo daquela cicatriz da cesariana dela. Isso é muito comum nas mamães que tiveram bebês, às vezes 2, 3, ficar com a cicatriz que não está de um aspecto que lhe agrade muito. Então, é possível a gente retirar essa cicatriz anterior, colocando a cicatriz da abdominoplastia um pouco mais abaixo. Então, a gente vai, quando formos retirar aquele excesso de pele, aquela cicatriz anterior vai ser incluída nessa retirada de pele também. Agora, doutor, muitas pessoas acham que a lipoaspiração e a abdominoplastia são a mesma coisa, mas são cirurgias diferentes, né? Completamente diferentes. A lipoaspiração, existe um termo americano, o americano é bom para dar nome nas coisas. Ele fala stub-borne fat, que é aquela gordura que nasceu com você teimosa. Essa é a gordura para lipoaspiração.
É a gordura teimosa que nasceu contigo. Então é aquela área do flanco ou da barriguinha inferior, né? Então, mas lipoaspiração não é para emagrecimento. Na verdade, a gente faz a lipoaspiração para modelar o corpo, né? As áreas que tem essa gordura teimosa que não sai nem com a dieta. Então essa que é a maior indicação da lipoaspiração. Agora, na lipoaspiração, utilizado algumas ferramentas, instrumentos cirúrgicos, eu vou pedir para a nossa produção ir passando aqui para a gente explicar o que é cada um. Porque em vídeos e artigos a gente fala que são cânulas, né? Colocadas em algumas partes do corpo. Difere uma cânula para outra, dependendo da região, doutor? Exato. Então, não sei se o telespectador consegue ver, a cânula vem assim, eu posso tirar aqui? Ela vem dessa forma. Ela vem assim porque está estéreo, né? Então, a gente vai abrir de uma maneira diferente no centro cirúrgico, mas só para entender que a cânula é mais ou menos assim. Então, a gente tem vários diâmetros de cânula. Até cânulas finas como essa aqui. Essa aqui é indicada para que parte do corpo? Qualquer parte do corpo, depende de como que você precisa fazer isso, né? Existem pessoas que têm um volume um pouco maior e que você tem que usar uma cânula um pouco mais, com um diâmetro um pouco maior, né? E então a gente conecta a cânula numa borracha, que seria isso aqui, e essa borracha vai para um lipoaspirador. Então, na verdade, é importante dizer que a lipoaspiração é um arrancamento de gordura com essas cânulas, né? Então, a gente precisa realmente tirar e gera um trauma cirúrgico. Mas essa é a grande diferença entre você emagrecer e fazer uma lipoaspiração. Porque quando você só emagrece, às vezes você tem uma flacidez de pele. E com a lipoaspiração você tem a possibilidade, por esse trauma interno, de fazer com que esse tecido ele encolha. Então, a chance de flacidez é menor. Lógico que tem pacientes e casos que são diferentes também. Agora, em que partes do corpo pode ser realizada a lipoaspiração? Basicamente na face e em todo o tronco, né? A gente não faz em perna, mas panturrilha, mas na face, na região da papada e na região toda do tronco, inclusive em homens que tem a ginecomastia também, que é aquela mama do homem, né? E a gente pode fazer o seguinte também, depois que usou a gordura, a gente pode preparar essa gordura e essa é uma cânula para você reinjetar a gordura nas áreas que você acha que ficariam melhores com aquele volume ali. Então, por exemplo, na região glútea do bumbum, você pode usar essa gordura que você recolheu, isso é muito feito atualmente, né? Então você pode fazer um levantamento do bumbum usando a própria gordura que você tirou do paciente. Isso é muito comum e muito utilizado. Doutor, tem outra participação aqui que fala sobre a rinoplastia, que já é outro tipo de cirurgia. Não quero identificar. Ele está perguntando quanto mais ou menos custa uma cirurgia no nariz. O que a gente pode falar para essa pessoa, doutor? Então, novamente, essa questão de preço, a gente não costuma fornecer o preço, porque depende muito do tipo de cirurgia que a pessoa vai fazer, como que a gente vai ter que se posicionar em relação à anestesia nesse paciente, e tudo isso vai influenciar no custo final da cirurgia, né? Via de regra, a gente faz essa cirurgia do nariz com anestesia geral, então o custo é sempre um pouco maior. Então, ele deve consultar um médico da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e ele vai poder informar com precisão esse orçamento para ele. E outra pergunta diz assim, para quem ainda não é mãe, mas pretende engravidar, a prótese poderia atrapalhar na amamentação? E pode ser necessário algum ajuste posterior ao desmame em função da alteração do tamanho da mama? É uma pergunta muito inteligente e pode ser bastante esclarecedora. Então, na verdade, você pode usar a prótese, para ser mais conciso, você pode usar a prótese de mama, ela não vai, via de regra, interferir na amamentação. O que acontece é que tem pessoas que já não amamentariam. Então, ela pode correlacionar isso à colocação da prótese de mama, mas não, via de regra, não interfere na amamentação. E o que ela disse é verdade, depois do desmame? Depois da gravidez e com o aumento da mama, dependendo, tem pessoas que aumentam muito, outras aumentam menos, o tamanho da mama pode sofrer alterações nessa mama e, como eu disse, a gente tem um desgaste muito maior do que a prótese.
Então ela pode ser que tenha que fazer um remodelamento dessa mama no período pós-gravídeo. Doutor, estão perguntando onde fica seu consultório, qual é o seu telefone para contato. Então, a gente sempre tem essa orientação da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, a gente sempre procura informar o paciente, é mais uma questão informativa, então a gente não gosta de passar os contatos, né? Na verdade, isso é só, eu estou aqui por uma questão meramente informativa, e existe o site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, aqui no Amazonas também. Então é só você entrar e procurar qualquer médico que esteja atuando na região. Então é muito mais ético dessa maneira. Bom, muito obrigada pela sua participação, doutor. Até a próxima e volte sempre. Muito obrigado, Né? E nós vamos para um breve intervalo, mas daqui a pouquinho a gente volta. Até lá.